Beleza, pessoal? Continuando, né, a aula de ontem, a gente parou nesse ponto aqui, né? Fixação de conteúdo. A gente já tinha visto ali as estruturas de repetição. Então, nessa questão, para a gente trabalhar junto aqui, a questão diz: o programa lê dois valores e exibe um menu com três opções: somar, subtrair ou multiplicar. Ao escolher a soma, o programa vai realizar a soma dos valores informados pelo usuário anteriormente e exibir o resultado. Deixa eu só minimizar aqui. Tanta coisa aqui. Abrir esse programinha aqui para me ajudar. Vou botar ele bem aqui. Vamos lá. A questão diz, um programa que lê dois valores. Quando ele fala dois valores, você tem que ter em mente que ele está falando de duas variáveis, né? Duas variáveis aqui, ó. Dois valores, duas variáveis. E exiba um menu. Quando ele fala menu, a gente vai associar ao Swift, né? A estrutura condicional que a gente viu, que utiliza a switch case. E três opções, como ele está dizendo aqui. Beleza, vamos lá para o código. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar a minha classe public class. Vou dar o nome de programa 4. Vou criar a minha função principal, que é public static void main. Public static void main é que ele tem um string args. Beleza, criei minha função principal e agora vou declarar minhas variáveis. Ele quer dois valores, programa ler dois valores e exiba um menu. Então, se ele quer dois valores, eu vou colocar int número em N1, N2 e uma variável chamada OPC, que vai receber uma opção. Vou criar ali, como eu vou receber informações advindas do teclado, o usuário vai informar algo, então eu vou dar um import java.util.scanner. Importar a biblioteca do scanner e aqui eu vou instanciar já um objeto scanner. Vou botar ler, recebe new scanner system.in. Beleza. Deixa eu até só salvar aqui. Ele vai salvar com o nome programa 4, justamente por causa do nome da classe aqui. Vou pedir para que o usuário entre com as informações, como system.out.println, porque isso aqui é uma função de saída. Ele vai imprimir esse texto na tela. O que eu vou imprimir na tela? Para que o usuário informe um número. Olha, digite um número. E aqui embaixo eu vou ler o número que o usuário digita, através a variável N1, que eu quero armazenar nessa variável, recebe ler.nextInt, porque a variável N1 é do tipo inteiro. Beleza. Então, aqui ele já pede para o usuário digitar um número e aqui para ele fazer a leitura. Então, eu vou copiar aqui para a gente ser mais rápido. E aqui na variável N2, e aqui digite outro número. Então, ele vai imprimir na tela system.out.println, digite outro número, e quando o usuário digitar um número, quando ele der Enter, esse número vai ser armazenado na variável N1, e é nextInt, porque é do tipo inteiro. Beleza, a gente já fez metade da questão, que é ler dois valores. Agora, exibe um menu com três opções, assim, ó, somar, subtrair e multiplicar. Se o usuário digitar 1, significa que ele quer somar. Então, a gente vai realizar a soma dos valores. Se ele digitar 2, significa que ele quer subtrair. A gente vai fazer a subtração dos valores e assim sucessivamente. Então, o que a gente vai fazer? Como é que eu faço um menu, professor? Então, só é um system.out.println. Esse aqui é a função de imprimir coisas na tela.
Então, eu vou só colocar aqui, ó, menu. Vou até botar uns, só para ficar bem ilustrativo aqui, menu. E aqui, eu vou até copiar aqui para ser mais rápido, system.out.println, eu vou colocar um traço somar 2, estou criando meu menuzinho 2 traço subtrair, e a opção 3 seria multiplicar. E bem aqui eu coloco sua opção é 2 pontos. Então vai aparecer esse menuzinho na tela. Então o usuário vai escolher um desses números, vai digitar a opção e dar um enter. Então, quando ele digitar a opção, eu preciso guardar esse valor que ele vai informar, que vai ser 1, 2 ou 3. E onde eu guardo? Na variável OPC. Então, OPC recebe ler.next, nextInt, nextInt. Beleza. Agora sim, eu recebo 2 números informados pelo usuário e recebo também a opção. É agora que a gente vai fazer a lógica, que é justamente, a gente vai utilizar o switch. Switch, a gente vai testar a variável OPC. Qual o valor a variável OPC assume? Se o OPC estiver guardando o valor 1, então significa que eu vou fazer a soma. Se o OPC estiver guardando o valor 2, significa que eu vou fazer a subtração. Se o OPC estiver guardando o valor 3, eu vou fazer a multiplicação. Se o OPC estiver guardando qualquer outro valor, eu vou dizer, olha, essa opção é inválida. Então, se eu quero verificar o valor de OPC, eu vou colocar aqui, switch OPC. Caso, case 1, 2 pontos, o que vai ser feito? Vai ser system.out.println. Eu vou fazer assim, ó. A soma é concatenar aqui. Vou botar um parênteses aqui, porque esse aqui é concatenação, e aqui eu vou dizer que vai ser a soma de N1 mais N2. Então, aqui vai ser a soma de N1 mais N2, que vai vir um valor concatenado a essa string, ponto e vírgula. E aí, como ele vai imprimir, então eu vou dar um break. Esse é o caso 1. Então, vamos lá. Caso o valor de OPC seja 2, o que vai ser feito? Ele vai imprimir também um texto na tela, só que ele vai dizer a subtração é N1 menos N2. E aí a gente vai dar break. E aí eu vou copiar novamente aqui para ser mais rápido. Caso seja 3, então a multiplicação é N1 vezes N2. Se não for nenhum desses valores, a gente utiliza default e a gente imprime na tela system.out.println, dizer assim, ó, opção inválida. Então aqui a gente finaliza, aqui finaliza o switch, aqui isso aqui está finalizando a minha função main e aqui está finalizando a minha classe programa 4. Então basicamente esse código resolve. Então eu vou salvar, compilar e executar aqui, ó. E ele aparece, digite um número, vou digitar 5. Digite outro número, vou digitar 4. Aí ele mostra aqui, deixa eu abrir aqui, ele mostra aqui, ó, menu. Somar, subtrair ou multiplicar. Sua opção é, eu vou dizer que eu quero somar. Digito o número 1, dou Enter, ele diz a soma é 9. Então, se eu compilar novamente aqui, vou executar. Digite um número, vou digitar 10. Outro número, 5. Menu, né? Somar, subtrair, multiplicar. Eu quero subtrair. Digito o número 2 e a subtração é 5. Então, está funcionando perfeitamente, né? E aí você faça aí no seu computador e faça os testes.
para multiplicar, e também digitando qualquer outro número. Professor, poderia melhorar isso aqui, criar variáveis? Poderia. A gente poderia ter criado aqui, ó, vou criar outras variáveis aqui, seria somar, subtrair, né? Subit, para ser de subtrair, soma, subtração e multi, de multiplicação. P mais 3 variáveis. Aqui, ó, em vez de eu fazer aqui dentro, eu poderia botar aqui dentro do case que soma receberia N1 mais N2. E em vez de colocar isso aqui, eu colocaria a soma, a variável soma. Da mesma forma aqui, eu botaria subit, né, que é de subtração, que eu criei aqui, receberia N1 menos N2, ponto e vírgula, e aqui eu colocaria que seria o valor da variável subit. Aqui eu colocaria multi, que receberia N1 vezes N2, e aqui eu colocaria a variável multi, ok? Basicamente seria dessa forma. Então aqui está o nosso programa, né? Vou salvar, vou compilar novamente para ver que está funcionando. E vou executar. Ele pede, eu vou botar aqui 5, no outro número 5, e agora eu vou pedir para multiplicar. Ó. Só abrir aqui para a gente ver. Multiplicar, deu 3, a multiplicação é 25. 5 vezes 5 é 25. Beleza? Está funcionando perfeitamente. Vamos lá voltar para o nosso slide. Então, a gente concluiu essa questão aqui. Agora, a gente vai falar sobre funções strings, né? A classe string em Java, ela possui mais de 50 métodos. E a gente vai ver alguns aqui. Existe um método aí chamado length, né? Retorna o tamanho da string, ou seja, a quantidade de caracteres da string. Vamos lá praticar tudo isso. Eu vou mostrando aqui e a gente vai praticando. Vou criar um outro código aqui. Vou criar a classe public class. Eu vou colocar, a gente vai trabalhar com, vou botar aqui programa, vou nem colocar nome de string, não, vou colocar programa 5. Aqui eu vou criar a minha classe, a minha função principal, public static void main. Isso aqui eu quero que fique bem na mente mesmo, essa parte dessa criação. Strings na posição args. Criei minha função, vou criar uma string aqui, uma variável do tipo string nome. Beleza? Criei uma variável do tipo string nome. Eu vou colocar aqui o import java.util.scanner para que o usuário digite um valor. Vou instanciar aqui scanner, ler, recebe new, scanner, e vou colocar aqui system.in. Beleza. Criei a variável nome e aqui eu vou dizer, vou pedir para o usuário digite system.out.println e vou pedir bem assim, ó, digite seu nome. E aqui eu vou pedir para nome, a variável nome recebe ler.next. Como eu estou lendo uma string, ele vai armazenar o que o usuário digitar na variável nome. Beleza. Voltando aqui, agora a gente vai trabalhar com essas funções aqui de strings, que são funções prontas, né? Mas antes disso, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um system.out.println para ele mostrar o que está armazenado na variável nome. Vou salvar, vou compilar e vou executar. Olha aqui, ele pede, ó. Deixa eu subir aqui. Digite seu nome, vou colocar Paulo. E ele mostra aqui Paulo porque é o que está armazenado na variável nome. Tá, mas não é isso que eu quero mostrar. Eu quero mostrar essa função aqui, ó. Retornar o tamanho da string, ou seja, a quantidade de caracteres da string. Paulo tem 5 caracteres, então eu vou colocar aqui, ó, nome, que é a minha string, a minha variável string, ponto, e aí a minha função aqui, ó, que é length, né? Salvar, compilar e executar. Vou colocar aqui Paulo
Paulo tem 5 caracteres. Se eu der um Enter, ele me mostra aqui 5. Eu poderia muito bem colocar aqui, ó. Em número de letras. Número de letras não, caracteres. Porque não é número de letras que ele testa, é número de caracteres. Por que o senhor está falando isso? Vamos já ver aqui, ó. Vou concatenar aqui. Então, essa função lang aqui, ela retorna o número de caracteres da minha string. Quando eu... Só tentar ilustrar aqui. Quando eu estou nesse ponto aqui, ó, quando eu chego nesse ponto aqui, ó, tá muito grande. Quando eu chego nesse ponto aqui, o que está acontecendo? Eu estou criando na memória do meu computador, até botar aqui, vou botar um M de memória e um T de tela. Eu estou criando na memória do computador uma variável chamada nome. Espero que você entenda. Nome, é nome aqui, tá? Uma variável chamada nome. Aqui, quando eu peço para o usuário digitar, digamos que ele digitou Paulo. Paulo vai ser armazenado nessa variável. Então, o texto Paulo vai ser armazenado aqui. Paulo. Está armazenado na variável nome. Beleza. E Paulo tem 5 caracteres. Então, quando eu digo aqui, ó, ele imprime na tela esse texto, um número de caracteres concatenado a minha string nome ponto length, né? O tamanho dela. Ponto tamanho. Então, ele vai me retornar aqui a quantidade de caracteres da minha string. Basicamente é isso. Mas, digamos, eu vou compilar de novo e vou executar. E vou colocar Paulo César. O César tem 10 letras, mas ele vai dizer que tem 11 caracteres. Deu 5 caracteres que eu não tinha salvado. Deixa eu compilar novamente. Na verdade, ele está pegando somente aqui quando ele pega ele pega somente até a gente encontrar o espaço, né? Então, basicamente, para ele pegar todo o caractere, se eu não me engano, é next. Ok, vamos lá. Por que não funciona? Justamente, vou compilar aqui e executar novamente. Quando eu coloco um nome composto, ele vai mostrar só 5 caracteres, porque ele pega somente os 5 caracteres até o espaçamento. Quando a gente utiliza next, ele lê somente uma palavra. Tá, mas professor, eu quero ler uma frase, né? Então, next line, que ele vai ler a linha. Salvar aqui, compilar e vou executar. Vou botar Paulo César. E aí ele diz que são 11 caracteres, porque ele conta o espaço. Então, essa função, ela retorna o tamanho de caracteres que a minha string possui. Vamos lá, voltar aqui. Tô transmitindo aqui, beleza? Essa outra função é char at, retorna o enésimo caractere da string. Assim como nos vetores, a posição do primeiro caractere de uma string é igual a 0. Como eu posso dizer isso? A gente ainda não falou de vetores aqui, mas eu vou tentar exemplificar aqui. A gente vai utilizar essa char at, né? E a gente passa a posição. Então, deixa eu utilizar aqui. Agora, eu vou tirar isso aqui, vou usar somente o nome, a minha variável que é string, e a função char at e a posição. Quero na posição 2. Posição 1, na verdade. O que isso quer dizer? Eu vou deixar só next mesmo, que eu quero ler só uma palavra, por enquanto. Vou compilar e vou executar. Eu vou digitar Paulo. Ele retorna a letra A. Deixa eu tentar ilustrar para vocês aqui. O que está acontecendo aqui? Na verdade, opa, estou usando frisão, né? Então tem que
utilizar recursos limitados. O que acontece quando eu tenho uma variável do tipo string, na verdade eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho um vetor, né, que a gente ainda não viu, mas ele tem 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 posições. Ficou bem, assim, proporção bem errada aqui, mas basicamente é isso. E isso aqui é a variável nome, que é uma string, né, que não deixa de ser um vetor, na verdade. Quando eu digito Paulo, cada letra é armazenada em uma das posições. Então, o P vai ser armazenado aqui, o A aqui na outra posição, o U, o L e o O são armazenados aqui. Essas posições, elas têm valores e ele passa a contar de 0. Aqui é a posição 0, aqui é a posição 1, posição 2, tá bem feio, posição 3, posição 4. Credo, são 5 posições de 0 até 4. Então, como ele está dizendo, né, que essa função charete, eu digo qual é a posição que eu quero, ele mostra a letra. Olha só, eu digitei Paulo. Paulo foi armazenado na minha variável, que é do tipo string, e ela é composta dessa forma. Então, P está na posição 0, o A está na posição 1, o U está na posição 2, o L está na posição 3 e o O está na posição 4. Eu pedi para ele mostrar a posição 1, ele mostrou o A, justamente. Se eu pedir para ele mostrar a posição 2, vou compilar aqui e vou executar. Ele vai mostrar, eu vou dizer que é Paulo, ele vai mostrar o U, que está na posição 2. E assim sucessivamente. Então, esse charete, ele mostra o caractere que está nessa determinada posição que eu estou passando via parâmetro. Não sei se eu consegui ser claro. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá continuar. Aqui tem outras funções. O toUpperCase, né? O que o toUpperCase faz? Retorna a string com os caracteres convertidos em maiúsculo. toUpperCase retorna a string com os caracteres convertidos em maiúsculo. Vamos lá testar. Então, a gente vai utilizar aqui na nossa variável do tipo string toUpperCase. Então, digamos aqui, embora ver se vai funcionar, vou compilar, se não tiver nada errado com o nome da função aqui. Olha, eu vou executar. Eu vou digitar tudo minúsculo. Todo o texto minúsculo. Então, ele vai salvar minúsculo na variável nome. Só que essa função diz que retorna a string com os caracteres convertidos em maiúsculos. Então, eu vou executar aqui. Quer dizer, estou executando, na verdade, desculpa. Quando eu der um Enter, Paulo, tudo maiúsculo. Isso não quer dizer, e eu quero deixar bem claro aqui, ó, que na memória, lá na variável nome, ele está armazenando tudo maiúsculo, ele está armazenando tudo minúsculo. Tanto é que se eu copiar aqui essa linha de código e tirar o toUpperCase e salvar aqui, compilar e executar, digitar Paulo tudo minúsculo, ele mostra Paulo tudo maiúsculo, e aqui ele mostra Paulo minúsculo, que é essa linha aqui, ó. Justamente porque está armazenado na variável nome tudo minúsculo. toUpperCase é uma função de string que retorna todos os caracteres em maiúsculo. Então, pode servir aí dentro de algum código para que ele faça com que o conteúdo que está armazenado na minha string fique tudo maiúsculo. Esse é o toUpperCase, né? Deixa eu deixar como está. E olhar aqui, o outro é o toLowerCase, que ele retorna tudo minúsculo. Então, to, só mudando aqui, ó, o lowercase, né? Salvar, vou compilar novamente e vou executar. Só que agora eu vou colocar tudo em caixa alta, eu vou botar Paulo, tudo maiúsculo. Se eu der um Enter, ele mostra aqui nessa linha que é justamente isso aqui, Paulo em minúsculo, e aqui ele mostra Paulo em maiúsculo, porque aqui eu estou mostrando o conteúdo que está armazenado dentro da variável nome. Não sei se você está me entendendo. Beleza? Então, essa é uma função que a gente acabou de ver aqui.
Uma função bem peculiar é essa trim, né? Retorna a string com o espaço em branco do início e do final. Retorna a string com espaços em branco do string do final da cadeia removidos. Ele remove, na verdade, espaços no final e no início também. Olha só, eu vou tirar aqui, né? Tirar aqui, salvar, compilar e executar. Eu vou dar um espaço, vários espaços, Paulo, vários espaços. Dou um Enter. Paulo, ele continua com... Não mostra aqui, mas ele está com espaçamento, tá? Então, eu posso utilizar aqui o trim. Compilar. Paulo. Ele tira o espaçamento. Deixa eu fazer o seguinte para ficar bem ilustrativo aqui. Eu vou botar aqui nome. Nome. Para ele concatenar aqui. Deixa eu salvar. Ah, tá. E não está funcionando muito. Eu preciso utilizar o inline aqui. Desculpa, tá? Por isso que ele aparecia bem juntinho aqui. Eu até fiquei, pô, como assim não está funcionando? Compilar, eu vou executar. Vou digitar Paulo. Ó, você vê o espaço aqui, ó. Ele fica com espaço. Mas se eu aplicar a função print, ele retira os espaços do início e do final. Salvar, compilar, executar. Vou dar vários espaços aqui, Paulo, e vários espaços. Ele retira os espaços. Eu vou até concatenar aqui, ó, para a gente ver isso. Concatenar aqui, ó, posso concatenar dessa forma. Eu vou botar aqui um pipe aqui para a gente ver qual é o final do nome, né? Compilar e executar. Vou digitar vários espaços, Paulo, vários espaços. Olha aí, ó. Tem vários espaços aqui, Paulo, e aqui vários espaços, até chegar ao pipe que eu coloquei aqui, ó. Se eu aplicar a função .string, ele tira os espaçamentos, tanto no início como no final, salvo, compilo, e aí eu executo, e vou dar-lhe vários espaços, Paulo, vários espaços no final. E aí, ó, ele retira os espaços. Isso é interessante, a gente pode utilizar para tratar determinadas informações inseridas pelo usuário, né? Tirar espaçamentos, né? Para evitar erros. A gente pode utilizar isso daí. Vamos lá para outra função. Essa aqui, ó, é o replace. Retorna a string resultante de troca de todas as ocorrências. A gente pode trocar determinadas ocorrências, determinadas caracteres dentro da nossa string. Olha só. Deixa eu botar aqui, né? Nome. Salvar. E digamos que eu queira trocar, eu vou digitar sempre Paulo, tá? Eu quero trocar a letra A. Eu digo que nome, replace. Eu digo que aqui, aonde tiver A, eu quero trocar X. Então, ele recebe dois parâmetros, um replace. Bora ver se vai funcionar, se eu não errei nenhuma coisa. Ó, vou digitar, vou compilar aqui, vou digitar Paulo. Tem só uma letra A. Eu estou dizendo que eu quero que ele troque aonde tiver o caractere A por X. Então, se eu dar um Enter aqui, ó, onde está a letra A, ele colocou X. Né? E poderia ser também, eu vou... Opa, compilar novamente, executar aqui. Eu vou digitar várias letras A, B, A. Ó, ele trocou. Aonde é A, ele troca pela letra X. Então, replace é bem
Importante, ele pode trocar uma palavra também. Um exemplo, onde tiver Paulo, eu quero que troque por, vou botar um outro nome, vou botar Pedro. Onde ele encontrar Paulo, ele vai trocar por Pedro. Vou compilar aqui e vou dar um rum. Só que aqui eu vou botar Paulo César. Ó, é Paulo César que ele vai armazenar na minha variável nome. Só que depois ele vai trocar aqui. Pedro César. Só tem uma coisa aqui que quero que fique bem claro. Ele não trocou o conteúdo da minha variável, né? Nesse momento ele não trocou, ele só trocou aqui, né? Olha só, se eu mostrar aqui, após, só para a gente tirar a dúvida, tirar aqui o replace, o que vocês acham? Ele vai mostrar Pedro César ou ele vai mostrar Paulo César? Respondam aí, como eu estou sozinho aqui, Paulo César. Ó, Pedro César, que é aqui com replace, mas aqui continua Paulo César, porque o conteúdo da variável é o mesmo. Professor, como é que eu modificaria isso? Se eu fizesse isso aqui, ó. Nome, recebe, e eu colocasse isso aqui, ó. Nome, recebe, nome, ponto, replace, Paulo César. Aí sim, ele mudaria o conteúdo. Aqui eu vou mostrar nome. Ó. Vou salvar e vou compilar e vou executar. E aí eu digo Paulo César, Pedro César. Agora ele mudou no conteúdo da variável. Ok? Vamos lá, prosseguir. Deixa eu só olhar aqui, ver se está gravando. Está gravando. Vamos lá. Outra função, substring. Retorna um substring da string definida a partir da posição início até a posição fim. Ele retorna um pedaço da string, né? O substring. Vamos lá. Eu vou utilizar aqui, dar um Ctrl Z aqui rapidinho. Vou tirar aqui e vou utilizar o substring. Eu quero de 2 a 4, 2,4. Deixa eu salvar, compilar e vou executar. O que quer dizer isso? Vou botar Paulo. Olha o que ele mostra. Ele mostra só o U e o L. Por quê? Ele quer de 2 a 4. Mais uma vez, vou tentar desenhar aqui para ver se fica legal. Quando eu digitei Paulo, ele armazenou numa estrutura assim, ó. Pô, fica bem feio, mas desculpa aí. Numa estrutura dessa. A variável nome é dessa estrutura, que é um array, né? Um vetor, na verdade. Onde o P é armazenado aqui, o A é aqui, o U, o L e o O. E cada uma dessas posições aqui tem um valor. Essa aqui é a posição 0, 1, 2, 3, 4. São 5 posições, só que passa a contar de 0. Quando eu digo aqui, olha, eu quero a minha variável nome ponto substring. Ou seja, o que substring faz? Deixa eu só parar aqui. Substring faz, ele retorna a substring, um pedaço da string definida a partir da posição início à posição fim. Então, eu estou dizendo que a posição início é 2. Então, aqui, a posição início e a posição fim é 4. Né? Ele mostrou dessa aqui até essa aqui. Ó. Então, só mostra essas duas. Essas duas posições. Porque se eu botar aqui 1, salvar, compilar e executar, Paulo. Ele mostra da posição 1 até a posição 3, aqui anterior, né? Até a posição 3. Ele não mostra essa, até essa daqui. Ok? Esse é o substring. Deixa eu apagar aqui. Vamos ver outra função. Esse aqui é bem legal, que é o isInput, né? Um método muito utilizado
e comum, que verifica se uma string está ou não vazia. Mas tenha atenção nesse método, pois a verificação baseia-se se sua string possui tamanho zero. Isso aqui é basicamente, essa função é o código que eu utilizo na minha caneca aqui, ó. Se você ver aqui na minha caneca, eu coloco, deixa eu até parar para você ver aqui, parar essa apresentação. O código que eu utilizo nessa minha caneca é esse empty, né? Ou seja, para testar se ela está vazia ou não. Vamos continuar aqui. Então, se ela está vazia ou não. Então, a gente vai testar esse empty, né? Is empty, né? Testando se está vazia ou não. Então, vamos lá. Se aqui, ó, eu vou botar, e agora eu não vou utilizar aqui a entrada, tá? Eu vou definir aqui manualmente. Eu vou botar aqui que ela está vazia. E aqui eu uso o nome. Is empty. É uma função. Então, se eu salvar aqui, compilar, se estiver tudo ok, e dar um run, qual será o resultado? True. Ela está vazia. Ele retorna verdadeiro. Ela está vazia. Se eu colocar aqui Paulo, ele vai retornar um falso. Compilar e vou executar. Falso. Significa que ela tem valores nela. Então, como que a gente pode fazer isso aqui? Ó? Eu vou até fazer o código, o mesmo código que tem no meu, na caneca aí, né? Basicamente, mais ou menos. Eu vou criar aqui uma string chamada café. Uma string chamada café. Eu vou botar aqui, botar string com, vou botar tem café, né? E aqui eu posso fazer isso aqui, se, dá um teste, café, ponto, is. O que ele quer dizer? Se café está vazio, o que eu posso dizer? Posso dar aqui um system.out.println e dizer bem assim, fazer café. Se não, eu posso fazer o quê? Vamos tomar café, né? Tomar café. Salvar. Vou compilar aqui e vou executar. Tomar café. Porque tem café. Agora, se não tiver nada aqui ó, na string café, vou salvar, vou compilar e vou executar. Ó, fazer café, porque está sem café no momento. Então, essa função serve para isso, beleza? Vamos lá, isso aqui, rastreamento de código, a gente viu ontem. Beleza, isso aqui eu não vou mais falar hoje. A gente vai continuar o que seria na aula de hoje, aula 3. A gente vai falar sobre o que nessa aula? Olha só, digamos que o usuário deseja escrever automaticamente uma sequência numérica de 1 até 10, com um número em cada linha. Como você faria? Você pode parar o vídeo e pensar aí. Como é que você faria para o usuário escrever automaticamente na tela, digitar na tela do computador de 1 até 10? De 1 até 10, como é que ele faria, né? A lógica, uma das lógicas erradas, eu vou apagar aqui, vou utilizar esse mesmo código, seria isso. O que a gente usa para imprimir coisas na tela? O system.out.println, correto? Então, poderia dizer aqui, ó, aqui vai ser impresso o número 1, né? Ó, se eu salvar, compilar e executar aqui, ele imprime o número 1. Então, se eu quero imprimir de 1 até 10, essa seria uma lógica fajuta, né? 2, poderia fazer isso. 3, deixa eu tentar ser mais rápido aqui. 3, né? Aqui seria o 4, aqui o 5, 6, 7, 8, 9,
E aqui seria o 10. Resolve o problema? Resolve o problema do rapaz aqui pensando? Resolve, né? Porque ele vai fazer isso. Ele vai imprimir. Então, se eu salvar, compilar e executar, ele imprimiu aqui, ó, de 1 a 10. Mas esse não é o jeito mais inteligente. Porque se eu peço para você, faça um programa que imprima de 1 a 1000, você não iria estar perdendo tempo copiando isso aqui, né? E por que eu estou falando isso? Porque existem métodos melhores, né? Digamos, se eu tiver que digitar 1000 linhas de código para fazer esse programa, então não é inteligente o meu algoritmo. Então, eu falei isso basicamente para a gente entrar nas questões de estruturas de repetição. Eu posso muito bem, em uma linha de código, começar a repetir ela e ela vai me trazer esse mesmo resultado. Então, a gente vai falar primeiramente da estrutura de repetição, a emoção do loop for, né? A gente está falando do for. Loop é essa estrutura de repetição, esse ciclo de repetição. Então, o loop, né, é simplesmente um grupo de declarações que se repetem. Você pode configurar um número de repetições ou o número de repetições pode ser baseados em um valor. Então, a gente está vendo aqui, ó, a sintaxe da estrutura de repetição for. A gente tem a palavra reservada aqui, a palavra for, né? Aqui. E a gente tem inicialização, condição e incremento. Isso aqui é muito importante a gente aprender. A gente tem aqui a inicialização, meu Deus, ficou muito grande isso aqui. A gente tem aqui inicialização, inicializa uma variável, condição e incremento. A estrutura de repetição for, ela se baseia nisso. Inicialização, condição, incremento. E aqui são as declarações, que são os códigos que estarão dentro dessa estrutura de repetição, que será repetido. Vamos lá tentar fazer ficar bem mais claro. Deixa eu sair aqui. Aqui, ó, aqui é a nossa sintaxe. Então, uma estrutura de repetição obrigatoriamente possui uma variável de controle, né, que justamente vai ser colocada nessa parte aqui, né, de inicialização. Aqui vai ser uma variável de controle usada para contar quantas vezes o laço se repete. Incremento, ou seja, usado para aumentar ou diminuir. Deixa eu tirar esse ocultar. Usado para aumentar ou diminuir o valor da variável de controle, pode ser por atribuição ou por digitação do usuário. E um teste lógico. Quando ele fala do teste lógico, ele está falando aqui, um teste condicional, usado para verificar se a condição de parada foi atingida. Bom, chega de teorias, vamos à prática, né? Deixa eu colocar aqui, Isso aqui, ó, vamos fazer esse mesmo código utilizando a estrutura de repetição for. Isso aqui não é inteligente, mas a gente vai fazer agora utilizando o for. Então, a estrutura de repetição for, ela precisa da palavra reservada for, abre e fecha parêntese, abro chaves e fecho chaves. E fecho a chave. Aqui, eu posso criar uma variável, lembra que ele fala bem aqui, ó, a estrutura de repetição, ela usa uma variável de controle, usada para contar quantas vezes o laço se repete. E a gente vai declarar uma variável aqui, chamada int, i, né, do tipo inteiro, uma variável i do tipo inteiro. E aí a gente vai voltar aqui novamente, lembra que tem inicialização, condição e incremento. Inicialização significa o quê? Inicializar o valor da minha variável. Então, eu criei aqui a minha variável de controle. Eu vou até botar um comentário aqui. Variável de controle. Ela que é responsável por definir quantas vezes o laço se repete. Variável de controle. Então, tem a inicialização, que é dizer que a minha variável de controle recebe 1.
e recebe 1 ou 0. Vou colocar 1 mesmo. E recebe 1. Significa que ela vai de 1 até um determinado valor. Isso aqui é a inicialização. Ponto e vírgula. A gente tem aqui, ó, inicialização, ponto e vírgula, condição, ponto e vírgula, incremento. Qual é a condição? Eu quero que se repita 10 vezes. Então, vou dizer que I tem que ser menor igual a 10, um exemplo. I menor igual a 10. Ponto e vírgula. E o incremento, que é o I mais mais. Lembra do I mais mais? O que significa isso? É a mesma coisa de que eu estivesse dizendo isso, que é o I recebe o próprio I mais 1. Esse I mais é a mesma coisa que isso aqui. Beleza. Então tá ok. Inicializo a minha variável de controle, testo a condição I menor ou igual a 10, porque eu quero que esse laço se repita 10 vezes, e o meu incremento, que é o I mais, que vai de 1 em 1. Então, aqui dentro eu posso colocar um system.out.println. E aqui eu só coloco o valor de I, ponto e vírgula. Lembra ali no código anterior que a gente fez 10 linhas de código para ir de 1 a 10? E aqui a gente só precisa dessa linha de código dentro da estrutura de repetição que vai de 1 até 10. Como é que eu sei que vai de 1 a 10? Olha, inicialização. E recebe 1. Então, ele vai de 1. Isso aqui, inicialização, quando eu executo esse código aqui, ele faz isso uma única vez. Ele inicializa uma única vez o I e depois ele testa. Inicializa, testa. I é menor que 10? É. Então, ele vem aqui e imprime o valor de I. Vamos lá, deixa eu executar, aí eu vou exemplificando aqui. Vou salvar, compilar e vou executar. Olha o que ele mostra aqui, ó. Ele mostra de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, esse código resolveu o nosso problema ali de imprimir um número de 1 a 10 na tela. Só que agora com uma estrutura de repetição. Eu vou tentar dizer o que está acontecendo aqui. Rastreando o código. Só que eu vou diminuir aqui, ó. Eu vou até 4. Se eu compilar aqui, ó, salvar, compilar e executar, ele vai de 1 até 4, ó, como ele fez aqui. O que acontece é o seguinte, vou tentar ser o mais claro possível. Vou tentar fazer o rastreamento aqui. Acontece isso aqui, eu tenho aqui, ficou bem feio, eu tenho aqui a memória e aqui eu tenho a tela do computador. A gente tem uma variável aqui, quando ele chega nessa linha aqui, ó, quando ele chega nessa linha aqui, ele faz o quê? Ele declara a variável I, que é a nossa variável de controle. Então, ele declara aqui na memória, eu vou botar aqui, né? Eu vou botar a nossa variável I, que não tem valor nenhum no momento. Eu declarei a variável I aqui na memória. Quando ele chega bem aqui nessa linha, ele se depara com uma estrutura de repetição. A primeira coisa que ele faz dentro de uma estrutura de repetição é a inicialização. Inicializa a variável, e isso acontece uma única vez. O que acontece é que ele diz que I recebe 1. Então, I passa a valer 1. Isso acontece uma única vez. Quando ele inicializa, ele já vem aqui para o teste condicional. Ele testa a condição. O que ele testa aqui, ó? I é menor ou igual a 4? Responda aí. I vale 1. 1 é menor igual a 4? Sim, 1 é menor que 4. Então, se isso for verdade, ele faz o quê? Ele entra na estrutura de repetição. E dentro da estrutura de repetição, ele se depara com system.out.println. Isso aqui significa o quê? Imprime para mim o que está dentro da variável I. O que está dentro, o que está armazenado na variável I no momento é o valor 1. Então, ele imprime na tela o 1. E aqui que acontece a questão. Ele fez o que tinha que fazer, chegou no fim da minha estrutura de repetição. Deixa eu até botar aqui, ó. Chegou aqui no fim da estrutura de repetição. O que acontece? Quando chega no fim, ele vem para cá, ó.
Ele vem para cá e faz o quê? Incrementa o i mais, que é a mesma coisa que i mais 1. Então, i mais, se i vale 1, mais 1, i vai passar a ser 2. Então, ele deixa de ser 1 e i passa a valer 2. Quando ele faz isso aqui, que incrementa, ele vem aqui e testa novamente. I é menor ou igual a 4? Sim. 2 é menor que 4. Então, é verdade, novamente, ele entra aqui e imprime o valor que está na variável i. O que está na variável i é o... Eu ouvi você dizer 2, né? Eu sei que eu estou sozinho, mas eu ouvi você dizer 2. Então, ele imprime o número 2. Quando ele imprime o número 2, ele faz o seguinte, chega no fim, ele volta novamente para cá e incrementa. O que ele faz? Incrementa o i mais 1. O i que vale 2 mais 1 passa a ser 3. Então, o i deixa de ser 2, mais 1 passa a ser 3. Incrementou, vem aqui e testa na condição. I é menor que 4? I é 3. 3 é menor que 4? Sim, é menor que 4. Então, ele entra na estrutura for e imprime system.out.println, ou seja, imprime para mim o valor de i. Qual é o valor de i? O valor de i é 3. Então, ele imprime aqui na tela. Você vê que tudo que é na tela é no system.out.println. Imprimiu. Chegou no fim do for, ele volta novamente i mais. O que acontece? I mais, o i que era 3 passa a ser, mais 1 passa a ser 4. Então, ele deixa de ser 3 e passa a valer 4. Incrementou, ele vem aqui e testa. I é menor ou igual a 4? Não é menor, mas é igual. Ainda é verdade. Entra, imprime o valor de i na tela, que é 4. Chega aqui no final, vem e incrementa. I mais 1. O i, que é 4, mais 1 passa a ser, deixa de ser 4, passa a ser 5. Eu espero que você tenha respondido isso. Incrementou, ele vem e testa novamente. Só que agora ele diz i é menor ou igual a 4? Não, porque 5 não é menor ou igual a 4. Então, isso aqui não é verdade. Então, ele não entra mais na estrutura de repetição. Ele sai, se depara com o fim do main e fim do programa. E aí ele imprimiu aqui de 1 até 4. Basicamente foi isso o que aconteceu. Espero que você tenha entendido. Então, essa é a estrutura de repetição for. Beleza? Vamos lá continuar. Continuando aqui para a gente praticar. Faça um programa que leia a quantidade de vezes que a frase "Eu amo Java" será exibida na tela. Olha, faça um programa que leia a quantidade de vezes que a frase "Eu amo Java" aparece na tela. Vamos aqui para esse código aqui mesmo. Aqui eu estou dizendo que ele vai de 1 até 4, né? Então, se ele quer imprimir a frase "Eu amo Java", vou aproveitar. Eu amo Java. Se eu executar esse programa aqui, ó, compilar e executar, ele vai mostrar 4 vezes "Eu amo Java", concordam? Porque ele vai de 1 até 4. A questão diz, faça um programa que leia a quantidade de vezes que a frase "Eu amo Java" será impressa. O que ele quer? Quando eu digitar 5, ele imprima 5 vezes a frase. Se eu digitar 1000, ele imprima 1000 vezes a frase. Como é que eu faço isso? Só eu declarar uma outra variável int, eu vou dar o nome dela de limite. Vou pedir lá para o usuário, né? Então eu tenho que importar import java.util.scanner, porque eu quero que o usuário digite um valor. Aqui eu vou instanciar, né, o scanner, lê, recebe, new, scanner, system.in. Beleza, e aqui eu vou dizer, ó, system.out, quero informar algo para o usuário, .println. O que eu quero informar para ele? Olha, digite o número, digite um número. E aí vai aparecer essa frase na tela, e aí depois, quando ele for digitar, eu vou dizer que limite recebe ler.nextInt. Ler.nextInt. E aqui, em vez de 4,
o i vai de 1 até i ser menor ou igual a limite. Então, olha só. Vou salvar, compilar e vou executar aqui, ó. Digite o número, eu quero 3. Então, ele vai imprimir 3 vezes a frase eu amo Java. Digite um número, eu quero 10. Ele imprime 10 vezes a frase eu amo Java na tela. Eu posso até colocar aqui, ó, para ele concatenar o valor. Não posso botar aqui e concatenar para cá, ó. E vai aparecer o valor aqui na frente. Então, deixa eu salvar, compilar e executar. Eu quero que apareça 3 vezes. 1, eu amo Java. 2, eu amo Java. 3, eu amo Java. Beleza, resolvemos essa questão. Continuando, faça um programa que escreva de 50 a 100. Escreva na tela, mostre na tela de 50 a 100. Olha só, reaproveitando esse código aqui, vou apagar aqui, ó. Vou apagar aqui o limite. Deixar aqui nessa variável de controle, apagar isso aqui eu não preciso. E eu vou deixar só o valor de i. Se eu colocar aqui de 1 a 4, ele vai imprimir o que na tela? O valor de i, né? Lembra que a gente fez? Ele vai imprimir de 1 a 4. Só que a questão que é aqui, ó, faça um programa que escreva de 50 a 100, que imprima na tela de 50 a 100. Que escreva na tela de 50 a 100. Como é que eu faço isso? Ó, i recebe 50 e i tem que ser menor ou igual a 100. Ele vai de 50 a 100. Ele vai mostrar de 50 a 100. Então, vou compilar e vou executar. Olha aí, ó. Ele imprimiu de 50 até 100. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Outra questão, faça um programa que escreva de 30 a 50, contando de 2 em 2. Ei, lembra disso aqui, ó? I mais mais não é a mesma coisa que I mais 1? Não é a mesma coisa que I recebe ele mesmo mais 1? Então, se ele vai de 1 em 1, eu vou colocar aqui 1, aqui até 10. Ele vai mostrar aqui de 1 até 10. De 1 até 10, tranquilo. De 1 até 10. Porque ele vai de 1 em 1. O I mais mais é a mesma coisa que de 1 em 1. Mas se eu colocar aqui I, recebe I mais 2. I, tá? Desculpa. I mais 2. Salvar, compilar e executar, ele está indo de 2 em 2, ó. 1, 3, 5, 7, 9. Está indo de 2 em 2. E isso aqui pode ser abreviado. Poderia ser I mais igual 2. Lembra? A mesma coisa, está bem aqui comentado, de que I recebe ele mesmo mais 2. É a mesma coisa. I mais igual a 2. Compilar, executar. Está indo de 2 em 2. E aí, só que a questão diz que é de 30 a 50 de 2 em 2. Então, se ele quer de 30, então eu digo que I recebe 30 e ele vai até aqui, ó, menor ou igual a 50. É como se fosse I até esse limite, que é a condição. Inicialização, teste. Então, ele vai de 30 a 50. De 2 em 2. Então, compilo e executo. Aí, ó. Vai de 30 até 50, de 2 em 2. Faça um programa que escreva de 80 a 40 em ordem decrescente. De 5 em 5. Olha, vou apagar aqui. Vou colocar de novo. Digamos aí que ele vai de 1 até 10 aqui. De novo, só para a gente ir aqui ao mais mais. Ele vai imprimir o quê? Ele vai imprimir de 1 até 10. Ó, de 1 até 10. Se eu quisesse de 10, ao contrário, decrescente. Eu diria que I recebe 10 e eu mudaria a condição. I é 10, aqui eu testo a condição.
inicializo com 10 e o i tem que ser maior ou igual a 1. Aqui, i menos menos. Agora é decrescendo. É 10, eu inicializo, i vale 10. Aí ele testa. I, que é 10, é maior ou igual a 1? Sim. Então ele vem e imprime o valor de i, que é 10. Volta aqui e decrementa. Menos menos. Menos 1. Então o i, que era 10, passa a ser 9. Olha só. Vai de 10 até 1. A questão diz aqui, ó. Faça um programa que escreva de 80 a 40 em ordem decrescente de 5 em 5. Olha, ele quer de 80. Lembra aqui que eu falo que é de até? Então, de 80 até i ser maior ou igual a 40. E aqui, i recebe ele mesmo menos 5. Decrementando de 5 em 5. Se eu salvar, compilar e executar, olha aí, ó. 90, 80, de 5 em 5 até 40, em ordem decrescente. Beleza? Vamos lá. Desafio for: faça um programa que receba 10 números digitados pelo usuário e some somente os pares. No final, exiba o resultado na tela. O que ele está querendo dizer aqui? Que o usuário digite 10 vezes, 10 números, e eu vou somando somente os números pares. Aí você pode dizer, professor, então eu vou criar 10 variáveis. Não, não, não. A gente está trabalhando com estruturas de repetição. Lembra? Vou até apagar tudo aqui. Então vamos lá fazer esse programa. O usuário receba, digite 10 números. E aí eu verifico se esse número é par e eu somo somente os números pares. Então como é que eu posso fazer isso? Bom, para a gente pedir para que o usuário digite, a gente precisa do import. Importar, né, o java.util.scanner. Vou até instanciar aqui, né, um scanner ler recebe new scanner system.in. A gente sabe, deixa eu tirar isso aqui, a gente sabe para receber o número informado pelo usuário, ó, vou botar aqui, ó, número. Para a gente pedir um número para que o usuário digite, a gente faz isso aqui, ó, system.out.println. Para que é isso? Somente para me informar o que o usuário vai fazer, né? Tu chegar dentro lá no caixa eletrônico e ele não tivesse informação nenhuma, tipo assim, ó, digite sua senha. Se tivesse só lá um campo, você não sabia nem o que ia fazer. Então aqui eu tenho que dizer, olha, digite um número. Digite um número, ponto e vírgula. Para me ler o número, eu digo que a minha variável número, que vai guardar esse número, recebe ler.nextInt e vai guardar esse número. Só que a questão é que o usuário digite 10 números e eu verifique se esse número é par e aí eu somo ele. Como é que eu faço isso? Eu vou precisar de uma variável número, sim. Vou precisar de uma variável i, que vai ser a minha variável de controle, e vou precisar de uma estrutura de repetição, for. Como ele quer 10 números, então eu digo que i recebe 1, vírgula, e tem que ser menor ou igual a 10, e mais. Significa que vai repetir 10 vezes isso aqui. Poderia dizer que o i recebe 0, bora a gente sempre começar de 0, e que o i tem que ser menor que 10. Vai de 0 até 9, são 10 vezes que ele vai repetir, e o i mais. Então, essa estrutura de repetição vai repetir 10 vezes. Então, poderia muito bem colocar aqui, ó, um system.out.println, dizer assim, ó, digite um número. Isso vai se repetir 10 vezes, pessoal. Aí eu digo que número recebe ler.nextInt. Toda vez que esse laço se repetir, ele vai pedindo para que o usuário digite valores e vai armazenando aqui na variável número. Só que aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que verificar se número é par. Resto da divisão por 2 foi igual a 0.
vai fazer o quê? Ele vai ter que somar número. Vou precisar de uma outra variável aqui, chamada soma, que recebe 0. O que ele diz aqui, ó, quero somente somar somente os números pares, desculpa, os números pares. Então, número, esta divisão por 2 foi igual a 0, então significa que esse número é par. Então, eu digo que soma, minha variável aqui, recebe ela mesma mais o número, ponto e vírgula. Aqui fora do for, aqui fora, digo que system.out.println. O que eu faço aqui? Eu digo aqui, a soma dos números pares é concateno mais soma. Basicamente é isso. Isso aqui vai se repetir 10 vezes, ou seja, então 10 vezes ele vai pedir para eu digitar um número e ele vai verificar se esse número é par. Se for par, ele soma. Se não for par, ele não faz nada. Então, olha só, vou salvar, vou compilar e vou executar. Ó, digite um número, eu vou digitar só número ímpar aqui, ó. 1. Digite um número, 2. Número par. Digite um número, 1. 1, 1, 1, 1. Digite o número 2. Digite o número 1. Ó, a soma dos números pares é 4, justamente porque eu digitei somente 2 números pares, que foi justamente o número 2. Então, ele somou somente os números pares. O que acontece aqui, vou tentar exemplificar rapidamente. Eu vou criar aqui, ó, esse espaço aqui, ó. Esse espaço aqui é como se fosse a variável número. A variável número. Então, ele entra aqui e recebe 0, 0 é menor que 10, então ele vem aqui e pede para o usuário digite um número. Aí o usuário digita número 1. Então, esse número é armazenado aqui. Está armazenando. Aí ele vê número, resto da divisão por 2 é igual a 0? Não, então ele não vem para cá. Como é uma estrutura de repetição, lembra? Ele chega aqui, ele vem para cá, incrementa e testa. Se ele incrementou, passa a ser 2. 2 é menor que 10, Então ele vem de novo, pede para o usuário digitar. Digamos que o usuário digitou. Deixa eu desfazer. O usuário digitou, só que agora ele digitou o número 2 aqui. Então, ele deixa de ser 1 e passa a ser 2, entendeu? E aí eu testo 2 resolvido por 2 é igual a 0, então soma, que é 0, recebe a própria soma mais o número. É basicamente assim que funciona, né, essa questão. Beleza? Vamos lá continuar. Existem outras estruturas de repetição. Aqui o exemplo que eu estou mostrando para vocês aqui é a estrutura while, né? Aqui a nossa estrutura de repetição, que é a while, né? Que é o enquanto. O loop ele é mais fácil de observar do que o loop for, mas ele envolve configurações e preparações mais cuidadosas. Basicamente, ele funciona assim. Ele tem o while, uma condição e a declaração que se repete. Aqui o exemplo. Ele funciona da mesma forma. Inicializa, ele precisa de uma variável de controle, olha aqui a variável de controle, o i recebe 1, inicializa fora, ele testa a condição e ele incrementa aqui dentro. A diferença. Inicializa a variável, teste condicional e incrementa. Ok? Vamos lá praticar. Eu vou apagar isso aqui para a gente ver realmente como funciona. Lembra do for? Preciso de uma variável de controle, int i aqui. Criei uma variável de controle. E aí o for, eu faço o quê? Inicializo essa variável, inicializar com 0 aqui. Digo que condição i tem que ser menor 10 e mais. Ou seja, esse laço, essa estrutura de repetição vai se repetir em ln.
amo Java. Vai repetir 10 vezes, vai de 0 até 9, 10 vezes. Ó, salvar, compilar, executar. Esse é o for. 10 vezes repetiu eu amo Java. Só que eu quero utilizar o while. E a estrutura de while é dessa forma. É o enquanto. While. Aqui dentro dos parênteses, ele testa uma condição. Só que ele tem também a inicialização da variável. Então, aqui antes eu tenho que dizer que i recebe 0. Que seria a inicialização da variável de controle. Toda estrutura de repetição precisa de uma variável de controle. Ela serve para que isso? Eu vou sempre fazer perguntas, eu vou fazer na defesa de código. Para que serve a variável de controle? Para controlar as vezes que o laço vai se repetir. Então, estou dizendo que i recebe 0, inicialização da variável de controle. Aqui eu testo. Se i for menor 10. Aqui é um teste condicional. Se for menor que 10, eu vou dizer que eu quero que ele imprima system.out.println. E vai imprimir o quê? Vamos Java. Ó, eu tenho a inicialização, tenho o teste. Se eu deixar dessa forma, vai dar um problema. Eu vou criar um for infinito. Eu vou salvar aqui. Vou compilar. E vou executar. Olha aqui, ó. Ele está repetindo para sempre. Até travar a minha máquina. Por que ele está repetindo para sempre? Porque, deixa eu tentar parar aqui. Parei. Por que ele está repetindo para sempre? Porque ele inicializa a variável i, né? I recebe 0, ele testa. Vou até começar um rastreamento aqui. Está muito grosso aqui. Aqui, memória e tela. A variável i aqui. Ele inicializa a variável i com 0. Ok? Aí ele vem, inicializou, aí ele vem aqui, ó. Enquanto i é menor que 10, 0 é menor que 10, é. Então é verdade. O que ele vem aqui? Imprime o texto na tela. Como ele é uma estrutura de repetição, ele faz a mesma coisa lá. Ele chega aqui, ó, no final, ele volta e testa. I é menor que 10? É, porque i é 0. Então, de novo, ele entra aqui e imprime a frase. E ele vai imprimindo, e aí fica infinito. Esse é um problema. Porque eu tenho a inicialização, eu tenho o teste, e eu preciso do quê? Do incremento, que é o i++ aqui dentro, aqui no final. De vírgula. Agora sim, eu tenho inicialização, teste e o incremento. Então, agora, se eu compilar e executar, ele vai imprimir somente 10 vezes a frase na tela. Inicializo fora, testo a condição e incremento aqui dentro, dentro da minha estrutura while. Então, funciona da mesma forma, é uma estrutura de repetição, mas ela é desfragmentada desse jeito. E aí, o desafio que eu faço para você, né? Que todos os exemplos que a gente viu anteriormente, você pratique utilizando o while. Uma outra estrutura de repetição é o do while, que é o repita. O do, repita, enquanto. Então, a sintaxe é do, as declarações, enquanto. Então, um exemplo aqui. Ele também tem a inicialização aqui da minha variável de controle, só que ele tem um diferencial. Ele só testa a condição no final. Então, é a única estrutura de repetição que ela entra dentro do laço pelo menos uma única vez, porque ele só testa a condição no final. Então, vamos lá praticar o do while, que é o repita. Vou apagar aqui. Ele precisa de uma variável de controle, que é o i. Ele precisa da inicialização dessa variável, i recebe 0. De novo aqui, inicialização da variável de controle. E aí eu vou para o código do. Assim, funciona dessa forma. Do, abro e fecho, while, e a condição aqui dentro. Qual é a condição? Repita o que vai estar aqui dentro enquanto i
for menor que 10. Enquanto i for menor que 10. Ele vai repetir o quê? O texto. É o texto. Eu amo Java. Talvez nesse momento você já esteja dizendo eu odeio Java, professor. Não tem problema. Tem aqui, ó, inicialização. Lembra? Ele tem um teste e tá faltando alguma coisa, professor. Sim, tá faltando o incremento. É o i mais mais. Senão daria o mesmo problema. Então, a única diferença é que a diferença dele, ele tem todos esses mesmos recursos, que é inicializa, ele testa e ele incrementa. Só que o problema não. O repita, ele só testa a condição no final. Então, por isso que ele é uma das únicas estruturas de repetição que entra no laço pelo menos uma única vez. Olha só. Esse código aqui, se eu salvar, compilar e executar, ele vai funcionar normalmente como os outros, o for, como o while. Repetiu 10 vezes aqui, eu amo Java. Perfeitamente. Mas olha só, qual é o problema dele, né? Digamos assim, o problema dele é que ele só testa no final. Se eu disser aqui, ó, que i vale 10, ele vai imprimir alguma coisa na tela, ó, i vale 10. Ele testa aqui, ó, i é menor que 10. Não vou botar 10 não, para não confundir, vou botar 15. Ó, 15, i vale 15. 15 é menor que 10? Não, não é menor que 10. Então já é falso isso aqui. O que vai acontecer? Vamos rastrear esse código. Olha só o que acontece nesse código. Olha só. Vamos rastrear aqui. Memória, tela, a variável i aqui, que está valendo, inicializei ela com 15. Ele testa aqui, ó. Ele chega bem aqui no do, né? Repita. Como ele não testa nada, repita, ele já cai para cá. E o que ele vai escrever na tela? A frase, eu amo Java. Chega bem aqui, ele faz o quê? Incrementa o i mais mais. O i mais 1. Quanto é que vale o i? Vale 15. Mais 1, quanto é que ele vai valer? 16. Aí que ele vem aqui e testa. Ele chega bem aqui. I é menor que 10? Não, 16 não é menor que 10. Então ele já finaliza. Ou seja, ele imprimiu a frase uma única vez. Então esse é o problema do do. Poxa, professor, engraçado. E se fosse o while? Eu vou mudar para o código while aqui, ó. Vou mudar para o código while. Como é que seria o while? Seria aqui, ó. Só é isso. O código while. Ele imprimiria alguma frase na tela. Olha só, vou rastrear novamente. Memória, tela. Aqui o i. Quanto é que vale o i? 15. Aí ele vem enquanto. Chega bem aqui na linha do enquanto. Vai testar uma condição. E ele é menor que 10? 15 é menor. Não, então ele nem entra aqui, finaliza e não faz nada. Não mostraria nada na tela. E isso eu vou até provar aqui. Vou compilar e vou executar. Ele não vai mostrar frase nenhuma. Por quê? Porque ele testa a condição aqui no início. E o do ele testa no final. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Vamos lá continuar com a nossa aula. Então, faça um programa que leia a quantidade de vezes que a frase eu amo isso aqui, você pode fazer aí. E aqui eu só quero mostrar a diferença. Então, olha só. Ele tem inicialização, teste condicional e incremento em uma única linha. O while, ele tem a inicialização fora, o teste condicional e o incremento dentro. O do while, ele tem a inicialização fora, ele tem o teste no final e ele tem o incremento dentro. Então, a mais completa é o for, porque numa única linha ele faz inicializa a variável, testa e incrementa. Esses aqui não, inicializa fora, teste, condição. Então, a gente está vendo
a diferença das estruturas de repetição. Beleza? Então, vamos lá. Aqui eu tenho algumas práticas a fazer, né? Faça um programa que mostre somente os números pares de 1 até 10, faça um programa. Eu peço aí que você faça esses programas e na aula de amanhã a gente vai olhar esses programas aí. Quem fizer esses programas pode ir me mandando, né, no WhatsApp, né, e a gente vai vendo se está ok. Ok? Beleza? Então, é isso aí, né? Deixa eu fechar aqui. Eu acho que acabou aqui os slides. Então, faça isso daí e na aula de amanhã a gente bate cabeça nisso daí, estrutura de repetição. Beleza? Até a próxima, se assim Deus nos permitir. Café Java. Deixe o seu like, se inscreva no canal.